Mais uma vez, o Pod GordoCast está com celebridades do mundo biker. Ellen, Laura e Marli, das Mulheres de Royal. Essas são incríveis, vai ser uma grande história. Se liga no rolê. Então, estamos aqui com as Mulheres de Royal, Marli, Laura e Ellen. A pergunta de praxe é: como surgiu então? Não é motogrupo e não é motoclube. É um grupo de apoio, certo? Como vocês tiveram essa ideia de montar esse grupo de apoio de vocês nessa caminhada do mundo biker? Quem conta? Eu ou vocês? Fique à vontade. Marli, você é a responsável por tudo. Exatamente. Você é o cabeça. Em 2018, bem no comecinho, quando veio a Royal para o Brasil, eu comprei a minha primeira Royal. E é uma moto grande, uma moto pesada, uma moto diferente, uma moto difícil. Antes era mais do que agora, né? E tinha uns grupos de WhatsApp que a gente tirava as dúvidas. Só que esses grupos eram mistos, com pouquíssimas mulheres. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente ia perguntar no grupo, ou você era ignorada, ou você tinha uma lição de mecânica. E a gente não queria uma lição de mecânica, a gente queria, assim, respostas simples, curtas. Vocês queriam ajuda, claras né? E objetivas. Claras e objetivas, não quero lição disso ou daquilo. Aí passou 2018 nesse esquema chato. 2019 aquilo começou a me incomodar muito. Aí veio a pandemia. Não, bem antes da pandemia. 2019, quando eu voltei da Transamazônica, eu falei assim, quer saber? Cansei de ser ignorada nos grupos. Aí, na época, devia ter umas 10 mulheres no Brasil que tinham Royal. 10, um pouquinho mais. Aí, conversando com essas amigas, eu falei assim, vamos montar um grupo de WhatsApp? Você conhecia já todas elas ou contactou elas depois? Só a maioria por internet, por WhatsApp, né? Entendi. Ou grupos de Facebook, Instagram. Aí eu falei com as meninas e falei assim, vamos montar um grupo nosso, que a gente possa falar do nosso jeito, tirar as nossas dúvidas, cada uma ajudar a outra no que puder, falando da nossa maneira, sem se preocupar com dados técnicos, com como você vai falar. E assim surgiu Mulheres de Royal em outubro de 2019. Show de bola. Legal, me fez lembrar de uma coisa que você estava falando aí que era ignorado no grupo de WhatsApp. Diga-se por passagem, o primeiro motoclube no mundo foi feminino. Exato. Foi feminino. Nos Estados Unidos, uma negra, né? Não. Negro foi depois. Não, mas uma negra não foi? A primeira negra nos Estados Unidos, teve uma negra que rodou os Estados Unidos, mulher negra. Naquela época da segregação, ela rodou os Estados Unidos todinho de Harley Davidson, tá? E todo lugar que ela parava, ela tinha que trabalhar para comprar gasolina, isso, aquilo, outro. Uma história muito legal. Você pode pesquisar a respeito disso. E... Marli, qual o motivo desse logo e dessas cores? Me dá uma explicação. Uma luz. Logo, porquê, aonde chegou nisso? No começo, esse logo era só a Target escrito com RE. Sem o Mulheres de Royal, sem nada. Com o passar do tempo, a gente acrescentou Mulheres de Royal e depois aí no centro tirou o RE. Porque nem todas as mulheres que estão no grupo necessariamente precisam ter uma moto da Royal Enfield. É o que a gente fala, ela pode ter a Royal no coração. Ela pode querer saber mais sobre a marca e estar no grupo. Ela pode ter outras motos e andar com a gente. Então, a gente tirou o Royal Enfield do centro do logo e colocou o MR, Mulheres de Royal. Então, e rosa, porque rosa é fofa, é linda de mulher. Olha que interessante, gordo. Oi, Tite, diga. Como a gente sempre fala aqui, que já virou bordão, olha a atitude delas. Não importa a moto.
o vento na cara é o mesmo. O importante é o vento na cara. Sim. E aí não é só isso, né? Ela pode não ter moto. De repente ela tá só interessada em saber mais. Isso é chegar ao rolê esse de vocês, mundo, né? Do motociclismo. legal, e aí legal. ela tá ali. Ser simpatizante. Com certeza. Isso. Legal. Eu sou um exemplo de uma mulher que não tinha Royal. Eu também. E graças a essa maluca, eu fui parar em Brasília com uma intruder. Olha só. Então, Vocês foram agora no moto... Não. não, isso daí foi um tempinho atrás. Foi no segundo encontro nacional. Que legal, hein? Não, e eu realmente não acreditei que fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Hoje eu já sei que ela teve que ter muita paciência, né? Porque ela tava de meteoro como intruder. Na descida vai que é uma beleza, mas na subida, meu amigo, mas a gente chegou bem, não chegou? Sim. A mesma moto de 1000 cilindrada vai no mesmo lugar que uma de 125 vai. Só que uma vai mais rápido, com mais conforto, e a outra mais lenta, com menos conforto. Mas o importante é esse espírito, o espírito biker. Sim. Que tem que ter. Isso aí é notório. É admirável até. E... A Ellen era a garupa do marido do Thiago. A história é até inusitada, porque a Marli, Laura, a Silmara, né, que é outra integrante do grupo, são meio que corresponsáveis. Meu marido tá ali, ele vai lembrar dessa história. Então ele começou, né, ele comprou uma N-Max, aí a gente ia pro Beto Carreiro de N-Max. Sabe assim? Sei. Vamos Beto Carreiro, né? Como se fosse Vamos ali no Beto Carreiro. E aí, vamos dar um rolezinho. aí de 200 repente quilômetros. um amigo apresentou pra ele a Royal e aí ele viu a Himalaia, né? E carinhosamente eu chamava de moto de vagabundo. Aí tá bom, né? Aí ele comprou a Himalaia, lá vai a gente pro Beto Carreiro de Himalaia. E eu na 200 garupa. quilômetros. Aí 200 conhecia. não, 700, Logo ali, 600. no quintal de casa, né? Era Eu só na pra puxar, garupa. Marli, era só pra puxar. Aí a Marli. Conheci a Marli, fui conhecendo as meninas, e a Marli, você precisa pilotar. Falei, Marli, Himalaia é muito alta. Ela, não é, você consegue. Falei, tá bom. Aí comprei uma Intruder, depois eu fui pra Horizon, aí eu fui treinando na Himalaia, umas quedas ali, outra aqui, né, normal, Fato, né? faz parte. E aí o meu marido vendeu a Himalaia e pegou a Meteor. Sim. E aí a Meteor tem uma história engraçada, porque quando eu vi, eu me apaixonei. Falei, eu quero. Aí ele não tinha o que fazer, né? Porque ele é o marido. Então ele teve que me dar a moto, que foi a Meteor. Não foi, Marli? Foi exatamente assim. E as meninas lá no grupo. Ó, Thiago, Perdeu o a moto é Playboy. dela. A moto é dela. Olha ela andando aí na moto. A moto é dela, desse jeito. Aí, né, vocês sabem, vocês devem ter esposa. E aí ele me deu a moto e comprou a outra Porque moto quem dele. fala mais alto lá é ele, né? Vai lavar a louça, já vou! Isso. Não, eu discordo. Quem manda na casa deles é ele. Mas ela manda nele. Aí ele me deu a Meteor e assim, as meninas incentivando o tempo todo. E aí a Meteor foi um divisor de águas na minha vida, né? Ela foi uma moto que me tirou do fundo do poço mesmo, porque eu passei por um problema. E aí foi a minha terapia, sabe? Olha, terapia. Foi o que eu precisava. Ele assim, né, as meninas incentivando, ele me deu a moto e aí foi. Aí eu andei mais de 30 mil com ela, né? Então eu tenho muitas viagens que eu fiz, inclusive com a Laura, né? E aí hoje eu estou com a Himalaia, né? Que era a moto... A primeira moto, a moto dos sonhos, a moto que eu chamava de carinhosamente de moto de vagabundo. Hoje eu tenho uma, porque eu sou apaixonada por ela. Eu precisava dela, eu precisava ter. E aí me dei uma de presente no aniversário, troquei, né? E hoje eu tô com a Himalaia. Que legal, então, que legal. Mas assim, muito incentivo das meninas, né, no grupo. Eu não tinha moto, né? Mas elas ficavam ali, olha, você precisa, ela é bom. Isso é um exemplo, Ellen, para as mulheres que estão assistindo, né? Porque às vezes elas têm medo, né? Têm receio, né? Aí fica essa... Não, mas eu não tenho moto, vou lá. Pode se achegar com as mulheres de Joel, não é verdade? Pode se achegar. Pode entrar em Deve. contato nas redes sociais, né? Com a Marli, com vocês. Sim. Né? Que aí vocês vão dar o suporte igual cada uma recebeu, né? Cada uma tem uma história muito linda para contar. Né? É muito comum você ver essa história de superação das mulheres, porque no nosso grupo, boa parte está acima dos 30 anos, ou seja, já tem uma história de vida e alguma razão que fez com que ela tivesse muito mais coragem para ser feliz, porque precisa de coragem para ser feliz. É verdade. É uma longa jornada e depois para se manter você tem que ter mais coragem ainda, porque incomoda. Então, em vez da gente tomar o incômodo alheio
como um fator limitante, não, a gente incentiva, porque quanto mais gente sorrir, melhor a nossa vida se torna. É verdade, verdade. Concordo com vocês, né, Titi? Marli, eu sei que vocês não são motoclube, isso, aquilo outro. Mas o povo lá fora quer saber disso, a respeito. Existe algum estatuto, algum regimento, alguma diretriz Vocês seguem? que vocês seguem? Eu sempre digo e coloco para as meninas em todos os grupos. Hoje a gente está com 12 grupos, 12 ou 13 de WhatsApps regionais. Eu falo assim, a nossa regra é o bom senso. Sim. Então, aqui, nesses grupos de WhatsApp e encontros, tem que ter o bom senso. Você não vai ficar postando no grupo o que você não quer que outra poste. E em 4 anos tem dado super certo. Nós não temos aquelas regras rígidas, como tem um motoclube, um motogrupo, então é o bom senso. Mas nesse bom senso, Maria, desculpa te cortar, já aconteceu alguma situação que vocês tiveram que conversar com uma mulher de Royal? Algumas, pouquíssimas vezes, mas não no Grupo Nacional. O Grupo Nacional é mais tranquilo. Inclusive, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por 2 eleições e nunca tivemos problema com relação a postagens inconvenientes. E em relação à conduta no rolê? Conduta no rolê. São mulheres mais velhas, então também é uma outra postura. Mais que homem, né? Porque homem... Não, quem está ali, quem está indo no passeio, já sabe o que vai encontrar. A gente vai para bater um papo, então na estrada é muito tranquilo. Tem, claro, que o briefing, olha, vamos andar assim, 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 aquelas regras básicas de comboio sempre são passadas, mas eu não lembro de ter tido problema em lugar nenhum. E aí, para completar, eventos. a Marli, nós tivemos o nosso encontro, né, das mulheres de Royal em Belo Horizonte. E não é uma regra ir, mas a gente conseguiu carregar uma multidão, né? Só que muitas mulheres não foram de moto, porque de repente não se sentiam preparadas para ir. Muitas foram de avião, né? Muitas foram de carro, mas estavam lá. Que legal, né? que legal. E quantos tinham lá, mais ou menos? Quantos tinham lá? Foram 90 e poucas pessoas de moto no passeio que a gente fez sábado. Fora aquelas que nem ela falou, foram de carro, porque não vieram de outras cidades, de outros estados, que não dava tempo para ir, né? Foram de avião, de carro. Então, esse foi o nosso 3º encontro nacional, que foi em abril agora. Sim. Vocês só andam de camiseta ou vocês têm um colete, alguma coisa? É livre. Não. É livre. Uma identificação de vocês, né? Esse colete é uma coisa bem polêmica, tá? Tem gente que não gosta de colete. Laura não tem colete. Eu tenho. Evelyn tem colete, que usa quando? Em que ocasião? Quando tá frio. Quando tá frio. Tem gente que gosta de colete, tem lá. Então, é assim, eu nunca vi problema em deixar aquelas mulheres que, se elas vão se sentir bem vestindo um colete, colocando o brasão do Mulheres de Royal, amiga, seja feliz. Sim. Você tem que ter a responsabilidade disso. Você está levando o nosso nome. É igual a bandeira. A gente não passa a bandeira para qualquer pessoa. Então, em cada cidade, em cada lugar, tem uma responsável pela bandeira. Seria uma diretoria, um diretório? A gente chama de líder. De líder, não. Uma líder regional. Então, ela tem a bandeira. E as mulheres que querem ter o colete, eu não vejo aonde proibir, não ter, ou ter a regra, olha, você tem que colocar tal coisa em tal lugar. Eu não vejo problema, então... Se alguém quiser alguma camisa dessas, pode ligar para vocês, entrar em contato? Pode, a gente tem uma lojinha que tem até o link lá no Instagram, no Insta, né? Que tem as camisetas... se quiserem os pets. Os adesivos. Os sinos. Sino guardião. Que esgotou, que é uma... eu tô perguntando porque eu vi lá mesmo, né? E às vezes as mulheres então, querem, que né? nem, por exemplo, sino guardião. Tem gente, é uma lenda da Harley, ok. Mas tem gente que quer... Ok, vamos deixar essa mulher feliz? Vamos colocar o sininho guardião?
Royal Mas, Marli, entra na então sua moto? conta pra gente um pouquinho o que significa esse sino, pro público lá fora saber o que significa esse Quem sino da conta? Harley. Quem acredita nele, conta. Já sei que eu vou falar a É você. respeito. Fica à A vontade. mais mística. Não. O Sino Guardião contam várias histórias, mas resumindo todas elas, na verdade, ele serve para afastar os maus espíritos que habitam nas estradas. E dizem que eles emergem do chão para cima. Então, no lugar mais próximo ao asfalto, onde você deve colocar para que eles não se aproximem e você tenha uma boa viagem. Então ele fica pendurado na moto. Sim, a parte mais interessante é o seguinte: o sino ele é utilizado como um método de trabalhar as energias em vários segmentos místicos ou religiosos. A gente tem o sino na Igreja Católica, nas religiões asiáticas. Sim, sim. Assim, Chinesa, né? Exato. Então, assim, você fala assim, algum sentido, em algum momento teve para que se usasse o Guardian Bell, né? O sino guardião nas motos. Então seria um amuleto das mulheres de Joel, é isso? Não, Na esse- verdade, não, de um é motociclista, de uma maneira De geral. modo geral. Rodô, esse Guardião Bells é um Conta, amuleto. conta. É um amuleto. Conta pro público saber. É um amuleto de muito tempo nas estradas aí. E não é exclusivo de mulher. É de motociclista. Entendi. Diga-se por passagem. Não adianta você ir lá comprar o Exatamente, o sino. você precisa Você ganhar. tem que ganhar o sino. Não é Exato. você ir lá e comprar, pode ser de ouro, de prata, Entendi. de chumbo. Tem que ser ganhado. Exatamente. Tem que ser ganhado, em primeiro lugar. Entendi. É uma forma de uma pessoa dizer, eu me preocupo com você. Eu quero É a que você irmandade. seja protegido. É, Né? a proteção, a irmandade. Entendi. Ele simboliza várias coisas além da proteção. Igual eu disse, né? O público lá fora, nem o simpatizante, porque o simpatizante igual eu conhece muitas histórias, mas o público lá fora escuta e quer saber, né? O que significa. E realmente, mais uma vez, o público lá fora está vendo que o rolê do biker, né? É um rolê organizado, até nessas questões, né? E vocês falaram um pouquinho das cores. Eu vi que tem outras cores aí nas camisas. Também significa alguma coisa? Esse dourado é do aniversário de 3 anos. Então, essa foi uma camiseta especial que nós fizemos de 3 anos. E a gente usa em ocasiões especiais. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que E honra! hoje nós combinamos. Que honra e privilégio, hein? Uniforme. Agora, vocês falam bonitinho, isso, aquilo, outra formação. Vocês têm algum trabalho filantrópico? Todo evento que nós fazemos é feito uma ação. Todo evento, os nacionais, claro, e os regionais. Então, agora a gente está no Agosto Lilás. Então, vários lugares, Belo Horizonte, Curitiba, nós estamos fazendo... Ações. e tem mais lugares, Brasília, no Rio, aqui em São Paulo Como também. vocês começam a organizar essas ações de vocês? Vocês ficam sabendo que a pessoa está necessitada? Como é que funciona isso? Conta, por favor. Vai depender do mês, a gente escolhe. Vamos fazer o quê? Pets. Todo mundo gosta muito de animal, porque é aquilo que a gente fala, todas aqui têm animal. Você tem um gatinho, um cachorro. E tem muita gente precisando. Entendi. Então, a gente vai para animais. Esse mês a gente tá... A última também que a gente fez com mulheres... sobre a doação de absorventes, itens de higiene. É o que a gente está fazendo esse mês em algumas capitais. Olha, que legal, hein? Os grupos em algumas capitais, eles se organizam. Faz um rastreio lá pra e saber quando o que é o nacional, precisa, né? é todo mundo junto. Aí, legal, geralmente, legal. quando é o nacional, a gente vai para os animais. Fica Aí mais fácil. é um maior. Não, fica mais fácil pro nacional. Porque mesmo quem está de fora, quem não vai no evento, contribui e a gente dá direto para a Certo, instituição, certo. que ele vai lá, ele compra ração, ele compra areia, ele compra o que está precisando ali. Agora, nos regionais, a gente costuma E pedir... no nacional vocês costumam fazer em qual região? É dividido no Brasil. Já tivemos em Ribeirão Preto, em Brasília, em Minas. Cada ano vocês escolhem Cada uma ano, cidade. Legal. 2024 está em suspense ainda, não posso falar. A gente Legal. vai conversar muito sério depois. A gente tem as desconfianças, mas a gente vai conversar com ela depois do Terá praia. podcast. Terá praia esse próximo ano. Bom,
Motoclube, motoclubismo, motogrupo, mototurismo, eles têm um certo batizado. Vocês têm isso? Não. Quando entra alguma pessoa, tem Não. algum... Não. Tem algum critério para entrar com vocês? Como a gente disse, não tem um critério. Você tem que ter, vamos dizer, a Royal no coração, é o que eu digo. Você pode ter uma moto da Royal, você pode querer uma moto da Royal ou já ter tido uma moto da Royal e estar ali. O critério que eu tô querendo. É de conduta, né? Por exemplo, Conduta, um chega uma critério. mulher para entrar, vocês fazem alguma pesquisa dela? A gente Liga. Eu vim lá do moto... Vocês fazem alguma ligação, algum tipo de coisa? De um tempo para cá, a gente está tendo que conversar no PV dessa mulher, perguntar, olha, o grupo é assim, nós não somos um grupo prioritariamente de passeio, então se você quer um grupo de passeio, aqui ocasionalmente terá, mas nós não temos essa responsabilidade de estar fazendo passeios todas as semanas. É um grupo de apoio, de suporte. Então, se você tiver dúvida com relação à sua moto ou qualquer coisa relacionada à moto, se você tiver qualquer problema, a gente está aqui para ajudar. No caso, minha moto está com defeito, você tem algum mecânico que eu possa... Tá com esse barulho, tá com aquele... Sim. Alguém já passou por isso? Alguma peça, né? Então a gente Em sempre outro tá... estado. Tem uma chavinha, tem um ossinho no meu negócio. Oi, amiga, não é ossinho. Apareceu um número estranho no painel. Sim. É mais um apoio assim... mecânico praticamente. Logístico mesmo, sabe? Né? Não, eu vejo da seguinte maneira. tem Não outros também esse apoio, não é só né? questão mecânica. Eu acho que vai bem mais além. Eu acho que é muito mais para trazer a segurança das meninas, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que, apesar do primeiro motoclube considerado, né, motoclube, ter sido formado por mulheres, apesar de tanta força feminina ter sido representada durante todos esses anos, ainda existe um pouco, né, dessa questão de afastar as mulheres, né, do meio de motociclismo, de ter alguns outros comportamentos que é justamente aquilo que a gente procura fugir. Tem alguns motoclubes que não tem mulheres e tem outros que tem mulheres, né? Então tem tem motoclubes várias que são mistos e tem motoclubes que não são. E tem motoclubes que realmente não querem a presença das mulheres por perto. Então, assim, a gente sempre costuma dizer aqui, minha amiga, que cada um manda na sua casa. Exato. Né? Se você quer viver assim, ótimo, né? É. Mas vocês querem viver assim também, né? Sim. Entre mulheres, apoiar mulheres, isso é elogiável, né? Exato. E aí o que acontece? Algumas mulheres já vêm ouvindo as piores versões do motociclismo. Então aqui elas vão encontrar muito mais respaldo para elas se sentirem seguras. Sim. E ter sua moto. Que nem, por exemplo, eu me espelhei na Marli para realizar o meu sonho de sair, pegar minha moto e literalmente me jogar na estrada. Sozinha, legal, até um tempo, até a minha Himalaia cruzar com uma outra Himalaia e o dono da Himalaia entra na minha vida. Né? Você Himalaiou. Himalaiou tudo. Mas então, você sabe um apoio também que a gente está esquecendo de falar? Aquela mulher, que nem eu falei no começo, é uma moto grande, pesada, difícil. Muitas, a maioria são mulheres mais velhas, então, que acabaram de tirar a CNH e pegar essa moto. Então, essa dificuldade, a gente está dando esse apoio. Vai, amiga, uma volta por quarteirão por dia. No primeiro dia você deu 1, 2, 3, daqui um dia você está dando a volta ao mundo. Nossa, era justamente isso que eu ia falar, porque acontece muito, quase todos os dias, no Grupo Nacional ou nos regionais, a mulher que está tirando CNH, ou que não tirou, ou que reprovou. Né? Porque acontece com 90% do brasileiro, né? Reprovar na CNH. E aí ela começa a ficar desanimada. Eu vou desistir. Aí a gente fala, não, vai lá, dá uma volta no quarteirão. Vai até a esquina, depois você volta. Sabe? Nem legal, que você tenha que descer da moto e virar a moto na mão mesmo, sabe? Moral. Exato, sabe? Não desiste. Moral. Então, a gente fica ali o tempo todo. Então, a gente tem desde o apoio da mulher que vai e anda, 1.000 quilômetros, né, no mesmo dia, desde a mulher que precisa ir na esquina
né, para poder se sentir importante, Legal, né? E às legal. vezes isso que a Laura falou, de ter esse estigma já da sociedade, ela tem muitas vezes em casa, né? Ela tem pelos familiares. E Né? vocês são mulheres, vocês conhecem a situação melhor do que qualquer então, homem, no né? nosso caso, né, meu e da Laura, por exemplo, a gente não tem esse estigma em casa, muito pelo contrário. Os nossos maridos são incentivadores, né? Se eu tô hoje no motociclismo é por conta dele, da Marli, da Silmara, da Laura, né? Mas outras mulheres passam por isso, sabe? De, olha, E vocês você estão não prontas consegue. de braços abertos Estamos. a ajudar. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Isso é muito legal, viu? Ó, tá vendo? Fora as quedas, que quando isso. cai... Não tem jeito. Isso cai. aí, o Primeiro, motociclista que não caiu não a é moto não motociclista. cai, a moto descansa. Isso, parou para descansar. Tira uma foto. Tira uma É foto, isso. elas. E isso daí também já melhora na cabeça dela, essa brincadeira que a gente faz, que a moto descansou, tira a foto e vamos rir disso. Ô, Marli, e aí tem uma questão que elas falam, nossa, mas eu só caio parada. Que bom, Claro. que bom. É Melhor importante que assim. você só caia parada. Mas- E a gente brinca com isso, né? Mas vocês sabem que isso é fato, é física. Sim, é lógico. A moto assim. só cai se Parada. parar a roda. Enquanto a roda estiver rodando, você Continua. não cai. Só se você pegar uma lama, uma areia, porque é física. Ela não para. Que nem todo mundo fala assim, não, moto foi feito para cair. Não. Moto foi feito para você se equilibrar. Entendeu? Você pode reparar, os maiores quedas é quando você está parado. Só parado. Isso, então a gente 90%. sempre conversa sobre isso, para que Isso. elas se sintam mais confortáveis, né? Porque todo mundo cai parado. Então, Sim. desde o mais experiente até E o... nessa questão de... Acontece. Legal. Nessa sabe? Então questão a gente de... fala sobre isso. Legal. Nessa questão de CNH, alguma já tentou burlar essa situação, dirigindo, tocando uma moto sem CNH dentro do grupo de vocês, e vocês tiveram que conversar? Vamos falar sobre isso mesmo? Tem certeza? Não precisa citar nome. Eu acho que alguém Podemos não tem CNH. voltar o tempo 40 Nós anos temos, atrás? Vamos. Isso é feio. 40 anos atrás eu fui de moto tirar minha CNH, mas eram outros tempos. Sim. A gente não... Mas hoje, alguém Não, eu tentou alguma acho- coisa assim? Não, mas a Vocês gente tiveram que não vai conver- nem ficar sabendo disso, É. eu acho. Não, porque a gente não existe esse controle, né? É. A gente incentiva para que todo mundo esteja bem, esteja ok, porque uma paradinha sem CNH estraga o passeio. Então, aí é o nome das mulheres de Royal, né? Não é o Mas nome aí- da Marli, nem da... Mas eu acho que eu, por exemplo, pego mais no pé. Se eu vejo até foto postada de mulher andando sem roupa adequada, com capacete Isso é aberto, interessante também, né? sem luva. Isso é verdade, Pra ela pega mim, no isso pé. é muito pior Exato. do que se alguém chegar lá com a CNH cancelada por multa, não vou querer nem saber. Agora, se eu ver sem equipamento de proteção, sapato inadequado, vou chamar a atenção. Ela chama mesmo, inclusive tem um exemplo. A gente foi fazer um passeio e aí um amigo nosso, ele tava com a Classic, logo quando ela saiu, né? E a gente fez um teste no estacionamento. Então eu tava sem luva e sem capacete, dei uma voltinha, postei a foto. Marli puxou minha orelha. Cadê a luva? Cadê o capacete? Ela chama atenção. Olha, Moto Capital, todo mundo passeando lá sem capacete. Daí a gente estava com um fotógrafo da Royal Brasil fotografando, registrando o nosso evento. As meninas queriam fazer um rolê de moto sem capacete. Eu falei, não vai. Eu não vou permitir um negócio desse. Então, eu acho que é muito pior do que... gente, eu tenho uma curiosidade, Sei lá. né? Uma curiosidade, inclusive, para as mulheres, né? E para os homens. Porque, às vezes, os homens, nesses rolês, eles acham que as mulheres são sorridentes e as mulheres são inocentes, né? Já tiveram que falar umas groselhas para alguém que chegou assim, oi, bom dia, começou a falar, eles falam, meu amigo, se coloca no seu lugar, já aconteceu alguma situação com vocês? Não precisa citar o nome, mas já aconteceu do cara chegar assim, com aquela graça toda e você falar, qual que é o que você quer? Já aconteceu? Aconteceu com vocês? Na verdade, com a moto, não. Não, também. Em ambiente de motociclista, sem a moto, sim. Com a moto, não. Olha que interessante, hein? É tipo... E às vezes nós somos minoria no lugar. Porque É. assim, como a gente não tem uma regra de passeio, não é todo final de semana que nós vamos passear juntas. Às vezes, por exemplo, teve um encontro regional, teve um encontro nacional em Belo E o cara Horizonte. passou vergonha? Teve um encontro nacional em Belo Horizonte. E aí
nós somos de São Paulo, mas nós não fomos juntas, né? Porque cada um seguiu ali a sua organização para poder se encontrar lá. Então, não tem uma regra, né, para isso. Então, às vezes, nós somos minoria no lugar, sabe? Naquele passeio, nós somos minoria. A gente vê mais mulher na garupa ainda, né? Por isso que a gente sempre incentiva as mulheres do que mulheres pilotando, né? E a gente sempre tá ali, né? Você precisa pilotar. Bom, como vocês estão falando de viagem... Gente, mas assim, eu vou falar. Fala. Sabe por que eu faço essa pergunta? O público lá fora vê que o rolê do biker é organizado. Se algum engraçadinho chegar do lado de fora e chegar em vocês, vai escutar. Vai. Não é? Vai, Evidente. Então é isso que eu quero mostrar pro público lá fora, que elas vão ser bem acolhidas e vão ser protegidas também. Né? Porque, não é porque tá em mulheres que vai chegar qualquer engraçadinho e falar, não. Pode contar, Marli. Conta. Eu já fui para 21 estados brasileiros, na maioria deles sozinha, de moto. Então, você imagina o que é chegar uma velhinha, magrela, descer da moto, os caras olham assim. Aí, se vem um bem engraçadinho, é igual da carteirada. Você já foi pra onde, meu amigo? Eu já fui comprar lá no Acre. E você? Pegou pãozinho aonde? Ai, Titi, é legal. Essa sou eu. A gente tem que escutar, né? Tem que escutar. Não, vem ou engraçadinho. felizmente, né? Laura, vai escutar. Vocês estão falando de viagens e quando vocês combinam uma viagem, que não é sempre que vocês combinam, como que vocês fazem assim, vamos daqui para Curitiba, vocês fazem um cronograma, até tal lugar a gente vai parar para abastecer, isso, aquilo, outro. Quer que eu responda? Faz uma... Bom, conta você. Bom, nós fomos pra Gramado. Foi quando? Essa Nossa, foi agora em janeiro. Foi em janeiro que a gente foi, né? A gente saiu no dia 2 para ir pro Rio Grande do Sul. Isso, a gente foi pra Gramado. Tô lembrando da Graciosa. Que ele falou de Curitiba, naquela chuva. Conta. Então, eu já fiz muitas viagens também e a gente trabalha muito com planilha, né? Em casa nós somos as pessoas da planilha, a Laura sabe. Geralmente eu posto as planilhas das viagens, então sempre tem. Como funciona essa planilha? Conta. É uma planilha Excel e aí tem de onde a onde, a quilometragem, onde parar. Tudo isso, assim, tudo certinho. Organizado o rolê. O rolê é organizado, né? Porque tem que ser organizado. Então, porque por exemplo, se uma moto de São acabar a Paulo, gasolina no meio do caminho... Isso. De São Paulo até Amiguinha Curitiba... vai lá, busca gasolina e socorre. De São Paulo até Curitiba, tantos quilômetros, hotel que vai parar, link do Maps, tudo. Eu e meu marido, nós somos assim, né? E aí, exemplos para muitos, viu, né? Quando a gente foi pra Gramado, a gente compartilhou a planilha com a Laura e com o Edu. E aí a gente foi se ajeitando, né, Laura? Conforme a gente precisava até chegar em Gramado. Então, tudo organizadinho, sabe? De lugar a lugar, quantos quilômetros, quantidade de gasolina que vai precisar, hotéis disponíveis, tudo isso, tudo certinho. Aí a gente foi com todas as reservas feitas. Exatamente. Só que o Google, ele mente de vez em quando, né? GPS é uma coisa séria, de vez em teve quando, lugar né? que a gente achou que ia chegar no final do dia, era a hora do almoço, a gente já tava lá. Olha, show de bola. Mas a organização, né? Te fala aí, né? Sim. Você já tinha visto uma organização assim? Sim. Mas Seu com rolê? o grupo mesmo, as viagens são mais curtas. É difícil a gente fazer uma viagem mais longa assim, só quando é para os encontros regionais ou nacionais. Geralmente é 100, 150 quilômetros. Então a gente sai aqui de São Paulo, vai encontrar com as meninas de Sorocaba, Campinas. Então são viagenzinhas que não dá... Quer dizer, para algumas pessoas são viagens. Sim. Mas então não precisa dessa programação toda. Isso, quando é um passeio. Eu vou chamar de passeio porque eu cheguei no ponto da minha vida que Campinas, sei lá, até ali o Madeiro, a praia, quintal de casa, sabe? Eu cheguei nesse ponto, mas demorou um pouco, né? Antes, para mim, era uma viagem. Vou até São Roque, para mim é quintal de casa, é muito, muito próximo. Mas para certas pessoas ainda não porque ainda não criou essa maturidade, né? Elas estão ainda se acostumando, a gente está incentivando. Então, para algumas pessoas ir até Campinas, nossa, hoje eu fui até Sorocaba sozinha, a gente tem muito isso, né? E é muito legal. É um desafio, é uma forma de superação, né? Eu falo para todo mundo que viagem para mim, que já há bom tempo, infelizmente, eu não estou podendo viajar, que eu estou com um problema de coluna. Viagem de moto para mim, começava a viagem quando eu abastecia
Saindo o de segundo casa. tanque. O segundo tanque. Porque eu já saía com o tanque cheio, abasteci o segundo na estrada. Já deu mais de 500 quilômetros aí. Agora eu não estou podendo andar de moto, justamente porque eu fiz uma cirurgia de coluna. Eu estou tendo uns problemas aí, inclusive até com convênio, mas eu estou logo mais, se Deus quiser. Resolvendo, né, Tite? resolvendo. Que lugar vocês foram mais longe, Hélio, por exemplo? Que lugar que você foi mais longe nesse rolê que você fez até hoje com as mulheres de Royal? Ou sozinho? Eu acho que pra Gramado, né? Foi o mais longe. Eu fui... Na verdade, não foi nem Gramado, acho que mais longe é Bento Gonçalves, né? Que a gente fez a Serra Gaúcha. Gramado onde a gente se hospedou, mas rodou todo o interior. Recentemente eu fui também pra Foz do Iguaçu, né? A gente fez um pedaço da Argentina, do Paraguai ali, mas ainda a viagem pro Rio Grande do Sul, a nossa foi a mais longa. Legal. Marli? Depende. Começa pelo começo. Minha primeira viagem foi longa, foram 4.300 quilômetros, que eu fiz a BR-230. Depois eu fui sozinha para o Chuí, mas aí também deu 4.000 quilômetros. Aí uma terceira viagem eu fui para Mâncio Lima, lá no final do Acre. Deu também mais uns 5.000. E no ano passado eu fui até Pacaraima, divisa com a Venezuela, deu uns 5.000. Então, E a próxima... tem noção da soma desses KM? Com aquelas pequenininhas, eu já rodei uns 80.000, 100.000 quilômetros de... Olha, Fácil. show de bola, hein, Tite? Já dei 2 voltinhas na terra de Royal Enfield. Show de bola, show de Já bola. que estamos falando de Royal Enfield, Vamos ver se você estudou direitinho. qual foi Curiosidade. primeira manufatura da Royal Enfield? Canhão. Aí, ela sabe. Legal. E o primeiro veículo? Uma bicicleta, não sei. Foi um quadriciclo, não foi uma motocicleta. E no Brasil, vamos lá. Foi no meados de 1831 a 35. A primeira motocicleta que foi fabricada pela Royal Enfield foi em 1901, que, diga-se por passagem, foi a primeira motocicleta já saída de fábrica com o estilo motor racer. Dicas do Titi. Essa vai ser o novo quadro que nós estamos lançando aqui. Certinho. Dicas do Titi, né? Vai ser as dicas do Titi. E existe uma polêmica aí a respeito da Royal Enfield. Vocês, como são admiradoras da marca, há quantos anos é fabricada a Royal Enfield? 120 anos. 120 anos. Completou no ano passado. 121. Não dá isso. Não dá. A lição de casa. Porque o que aconteceu? A Royal... ela fica sem... A Royal Enfield... Veja bem, o intuito da gente não é... Não. O intuito é pro público lá fora. Eu pensei que você fosse falar numa outra polêmica nacional, uma polêmica brasileira. Depois você conta essa, depois você conta. Essa é mais legal. A Royal Enfield é uma moto inglesa, correto? Sim. Aí teve uma época que ela descontinuou. Sim. Aí, por isso que não dá os 120 anos. Aí agora ela é produzida Na Índia. Na Índia, isso, na Índia. Aí começou voltou a ser Mas produzida. se contar desde o começo, dá uns 120. Deixa eles comemorar. Mesmo porque não dá pra tirar a notoriedade da marca por ser uma das pioneiras no mundo, né? Na história. Curiosidades da história. É o bate-papo de curiosidades justamente da história. A BMW também está fazendo 120 anos esse ano, né? Sim. Será que a BMW também não tem um gap? Não, as BMW não. Será? A Alemanha ficou em guerra. Será que eles produziam para guerra? Mesmo produzia para guerra. É verdade. E diga-se por passagem, a primeira moto realmente feita da Royal Enfield foi feita para guerra. Para paraquedistas, para eles pularem de lá de cima. Dicas do Titi. Sim, eu fui estudar. Gente, Qual é a polêmica que você falou do Brasil, da Royal Enfield? isso, conta. De quem foi a primeira Himalaia do Brasil? Você não estudou direito. Himalaia, uma moto. De quem De foi? quem foi? De quem? Minha. Cara de olha, Brasília Maria. fala que é dele. Mentira, gente. Mentira. Já tá provado. Como você adquiriu essa moto? É só pegar pela numeração do chassi, simples assim. Não é bem assim. Não é tão simples assim. Conta, Marli, como você adquiriu essa moto?
Antes dessa moto Você chegar comprou? no Brasil, antes de ser lançada, eu tive a oportunidade de ver a moto. Daí eu olhei e falei, caramba, que moto maravilhosa, né? Toda de ferro, linda, aquele estilo trail. Falei, quero. Mas isso era novembro. A moto ainda nem novembro de 2018. Aí no final de 2018 colocaram pré-venda da moto. Porra, vai chegar a moto ano que vem. Ai, que legal, eu quero. Aí fui lá, paguei uma pré-venda sem saber quando chegaria a moto, quanto custaria, nada. Comprou o sonho. Eu dei o cheque, liguei pro marido, na época o marido, falei, olha, tô passando o cheque aqui da moto, tá? Ele, que moto? A Himalaia, quanto custa? Não sei. Tá bom. Aí dei o cheque lá, comprei não, entrei pra fila de espera da moto, porque não sabia quanto ia custar nem quando chegar. No dia 23 de janeiro, dia 24, eu estava lá na loja da Royal aqui em São Paulo, que era a única na época. Chegaram para mim e falaram assim, Marli, a sua moto sai amanhã. Esteja aqui às 9 horas da manhã. Nem dormiu à noite. Dormi, eu acho que sim, dormi sim. Aí, no dia que estava o pessoal, o lançamento com os jornalistas, estavam me entregando a moto aqui em São Paulo às 9 horas da manhã. Sim. Então, a primeira Pô, Royal legal. Himalaia no dia Show de 25 bola, de hein? janeiro Show de de bola. 2019 foi a minha. Show de O bola. Bressan pegou no dia seguinte porque ele estava com os jornalistas. Sim. O dele foi anunciado, o seu não, né? A minha foi Mas lá. agora tá sendo anunciado no Pod Bom, Gordocast. é isso. É só um mero detalhe, né? Só um mero detalhe. Gente, eu queria voltar a um assunto lá dos integrantes de vocês, sobre conduta, né? Isso é muito importante a gente salientar, porque o público lá fora gosta de saber. Se alguém, algumas de vocês, cometer algum tipo de erro, como que vocês pedem para ela se retirar do meio de vocês? Já aconteceu alguma situação assim? Gente, nunca aconteceu. Mas eu acho que a mulher... esse grupo é tão legal, ele é tão diferente dos outros, que ela percebe que ela não faz parte daquilo, ela sai fora. Às Legal. vezes tem umas amigas com TPM... E começam a reclamar demais no grupo. Ninguém dá bola pra ela. E aí ela sai. Ela sai. Ela sai. Ela só A própria sai. conduta dela vai tirando ela de Ela- perto, né? Porque Ela- ninguém dá atenção, sabe? Então ela sai. Ela só sai. Só sai. Porque hoje no grupo a gente tem mulheres em vários estágios. Né? Entendi. Tem aquelas que estão ali sonhando em comprar sua moto, que são poucas, mas tem. Sim, Tem sim. aquelas que acabaram de comprar. E é a sua primeira moto, inclusive. E aí que vai aquele apoio, todo mundo. Caiu no... levanta, vai, dá a volta no quarteirão. Tudo que a gente já falou. Entendi. Tem aquelas que já estão pegando uma estradinha. Tem aquelas que pegam a estradinha acompanhada. Tem aquelas que já estão querendo bater as asinhas sozinhas. Legal, E legal. tem aquelas que já estão indo um pouquinho mais longe e aquelas E tem que não as tem limite. rodadas. E tem aquelas que as vão... rodadas. As rodadas. Se entrar lá no grupo e achar que vai ter ibope, só contando história, não vai. Entendi, Aí essas entendi. vai embora. Essa começou a causar, falar demais. Ela mesmo sai, porque Sim. o grupo não é pra isso. Vocês já falaram que o marido de vocês apoia. Não tem só maridos, tem algumas mulheres no grupo que têm filhos. Como é que funciona esse apoio dos Como a maridos, família dos filhos, apoia a vocês? família, como que funciona a família em relação a isso? Aí depende muito, porque a gente tem os maridos que apoiam, as mulheres que têm as suas esposas que também apoiam, tem as mulheres que têm os filhos que apoiam e aí levam os filhos na escola, né, de moto, inclusive. E a gente tem também as mulheres que deixaram os maridos, né, que Pois é. é muito interessante, porque os maridos não apoiam, né, ou a família não apoia, e aí ela precisa, né... e a gente tem de tudo um pouco no grupo, né, desde o que apoia, desde o que não apoia. A gente apoia. É lógico. São apoiadas. São apoiadas. Somos apoiadas. E Mas geralmente é apoiado. Geralmente os familiares apoiam as mulheres de Joel. Geralmente sim. Eu acredito que sim. Eu não consigo lembrar de ninguém assim que saiu, que teve alguma reclamação, eu não tô tendo apoio em casa. na verdade, é muito mais o pai e a mãe, né, que criam um É. problema. Os maridos nem sempre, mesmo porque... Mas nem pai e mãe, nem isso, as meninas que...
Tem uns casos que os pais Eu falam acho assim, que o pai e não, mãe nem tem, conta, tem porque tem se medinho, mas... tiver 60 anos, tiver o pai e a mãe, você vai continuar sendo aquela criança. Eu acho que nem conta. A gente tava falando mais de... Pro meu pai, eu não andaria de moto até hoje. Isso acho que nem conta, Não porque pai andaria de jeito é nenhum. sempre pai e mãe, não tem jeito, Gordo, né? agora é a hora boa. Agora chegou a hora. Conta. Queremos saber de alguma viagem que vocês foram fazer, que deu uma resenha, que todo mundo deu risada, alguma que ficou bêbada, que teve que segurar o cabelo pra não vomitar, que saiu rolando. Eu posso começar, mas assim, não foi com elas. Foi Não. uma Não tem minha- problema, pode Não, foi no rolê. Foi no rolê. Minas, BH, o encontro. Conta. A minha, assim, eu fui pra Trindade, né? Eu já fui 2 vezes pra lá, eu gosto bastante. A gente sempre vai no aniversário de casamento. Esse ano a gente decidiu não ir. E aí lá, Trindade é isso, né? Praia e bar. Sim. Né? Então a gente E chegou as lá. lojinhas pra comprar as coisas. É isso, a gente, né? Cidadezinha. A gente foi, guardou as motos. E aí a gente foi pro bar. Tava calor nesse dia? Calor e chovendo ao mesmo tempo, porque Trindade é, né? Sempre Eu calor, não sei, né? Depende da o época. tempo lá é estranho. E aí tava chovendo, a gente no bar, né? E vai, e bebe. Aí a gente levou o João, em casa não, né? No hotel. A Marli sabe do João. Aí a gente levou o João pra dormir, porque ele já tem uma certa idade, ele precisava dormir. Ele falou, tô cansado, vou dormir. Tá, a gente levou ele até o hotel, a gente voltou pro bar. Ó, João, a gente vai voltar pro bar. Voltamos pro bar. E aí, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, porque eu queria muito fazer xixi. E assim, eu faço muito xixi porque eu tomo remédio de pressão. E aí com cerveja... Diurético. Você sabe, né? Então. E aí eu falei, preciso muito fazer xixi. E aí a gente, no meio do caminho, indo até o hotel, eu não consegui chegar lá, porque eu tava muito louca, bêbada, e eu fiz xixi na roupa. Então essa é a minha história. É assim. E aí... Boa! E aí... E não tem vergonha de falar. E não tem vergonha, tá certo. Eu fiz xixi na roupa, e aí eu cheguei. Aí foi engraçado, porque eu fui pro hotel, aí tomei um banho, e o casal tava esperando a gente lá. E voltou a beber. Não, eu voltei com outra roupa, e eles não repararam. Ninguém Porque tava se ligou que não, tinha porque acontecido. tava todo mundo muito louco, né? E aí, tudo bem, a gente terminou de beber, foi pro quarto. E aí eu queria ir no banheiro de novo, eu fiquei abrindo a janela achando que era o banheiro. E é isso, assim, sabe? Desandou. Gente, é o melhor rolê, sabe? Quando você perde a noção. Eu perdi a noção aquele dia. Uns Então, procuram a geladeira, foi tava pra procurando na Trindade, janela o banheiro. Ficou pra história. O Trindade pra mim, tá? Legal. Vocês. Eu, na verdade, eu sou mais... Mais comedida. A gente não chega Não chega. Eu cheguei. Não, mas alguém que tava com você no rolê, alguma coisa. Não, Brasília Engraçado. foi quando a gente fez o pit stop antes de chegar em Brasília, sim. que eu fui pegar você e a Marli. Merli. Você e a Merli queimou a lâmpada de freio da minha moto. Quando eu chego, era uma mesa bonita. Tinha uma árvore de Natal enorme, assim, de latinhas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Você falou, é hoje. A gente deu uma relaxada boa, né? A gente só tinha mais 400 quilômetros no outro dia. Relaxaram um pouco pra poder seguir adiante, né? E você, Mani? Cara, Você tem eles- história, você tem história. Você. Fala. Conta uma que aconteceu. Conta uma. Eu tenho que lembrar uma boa de estrada, de perrengue. Pode Não. ser de perrengue, de zoeira. Não, perrengue também vai entrar. Cara, como é De que... zoeira, tipo assim, você foi uma praia, caiu, tropeçou igual. Não, isso daí eu não faço. Não vou nem pra praia, eu gosto de mato, eu gosto de terra. Terra. Gente, Ai, gente, eu não sei. Vamos pular. enquanto você essa. vai pensando que nós vamos... Eu gostaria que vocês cada um de vocês desse um recado para as mulheres que estão em casa a respeito não só de vocês, mas esse convite de andar de moto, né? O que vocês têm para dizer para elas? Pode olhar na câmera lá e dizer. Bom, Cada uma de vocês. eu acho que muitos motivos levam, né, uma pessoa a se desafiar. Como eu falei agora há pouco, né, eu acho que a gente precisa ter muita coragem para ser feliz. Mas isso daí é uma coisa que depende de cada uma, né? Ninguém pode ser feliz por você. Se você tem vontade de se desafiar, conhecer alguma coisa bacana e gosta do motociclismo, acho que está perdendo tempo, porque eu já tinha viajado muito, em muitos lugares. E eu voltei com a moto, era como se eu estivesse chegando pela primeira vez. Então, você tem uma renovação de todas as experiências que você já achou que tinha. Você vê tudo de uma maneira diferente. Quando se fala o vento na cara,
Gente, é bom demais. É uma terapia. Você vai treinar teu foco, tua resiliência, tua persistência. Você vai conversar com o seu capacete. Se você tem algum problema, não tem nada que 40 minutos pilotando uma moto não resolva. Pode acreditar, tá perdendo tempo. Show de bola, Ellen? Eu tenho a dizer às mulheres que elas se permitam, né? Se permitam sentir, se permitam pilotar, né? Eu acho que a moto, para mim, como eu disse, ela foi um divisor de águas, né? Ela foi a minha terapia no momento que eu mais precisei e ela continua sendo até hoje. E como a Laura falou, a gente conversa com o nosso capacete, as verdades o nosso capacete diz para nós, né, na estrada. E é isso, né? Que as mulheres peguem, né, as rédeas de ferro e carbono, né, que compõem uma moto, e as mulheres um dia vão dominar o mundo de moto. Beleza, pode dominar. Pode dominar, trazer o café, trazer a água, trazer a cerveja. Pode dominar, fica à vontade. Depois de tudo Marli? isso, eu vou falar o quê? Andem de moto, mulheres. Sai do conforto do seu sofá e ande de moto. Olha aí. E na estrada, vocês passaram alguma situação, algum BO que vocês tiveram que voltar para trás? Ou tiveram que voltar para socorrer alguém? Aconteceu alguma situação assim? Sim. Pode contar, fica à vontade. Essa amiguinha aqui, ela foi com uma Intruder com a gente para Brasília. Só que assim, Intruder é uma moto econômica, ok. Mas se ela for na pegada dela, não a 100, 110. Vai gastar muito mais a gasolina. Acreditem, a minha Intruder anda assim. Aí Olha ela aí. ficou sem gasolina. É lógico. Ok. A amiguinha foi lá, pegou gasolina para ela e trouxe. E seguimos a viagem. Eu acho que esse foi um perrenguinho, mas ela aprendeu. Sim, Comprou uma Himalaia e parou de andar. Não, eu levo a Laxmi 70 pra ver a na subida. praia. Ela adora a praia. De vez em quando eu levo ela Eu acho pra... que em lá grupo a pra ver gente o mar. nunca passou. Eu desconheço assim de perrengue, de que as meninas tenham saído, dado algum BO forte, alguém caiu, alguém se machucou. Sim. E Não. de, por exemplo, eu tô lançando... Viagem solo, eu tenho um caminhão deles. Estou lançando um quadro aqui, não é uma sandália da humildade, é a moto da humildade. Vocês tiveram que descer da moto e resolver uma situação para pedir desculpa, ó, realmente a gente errou e tal. Aconteceu alguma situação assim em algum lugar? Ó, a gente se esbarrou, deu um tropeção. Eu com a Ima num corredor e tinha uma Mercedes novinha, assim. Eu me encolhi, prendi a respiração no intuito que a Himalaia também encolhesse, para não encostar naquele retrovisor. Ele só fez assim, tim. Eu olhei pra cara do motorista e falei assim, me desculpe. Aí eu olho pelo retrovisor e ele assim, passando o dedinho, não fez nada, nem Legal, nada. legal. Mas eu acho que vale a pena, né, pedir desculpa. Aconteceu comigo também. Sensato, né? Sensato. Aconteceu comigo também, logo que eu troquei a Meteor, né, pela Himalaia. Então, assim, a Meteor, ela é diferente. Ela, de tamanho, inclusive, eu sou muito acostumada com corredor, porque eu vou trabalhar todo dia e é só corredor, né? A minha vida é o corredor. Assim, mas com a Meteor... é uma coisa, né? Com a Himalaia é outra, porque ela tem um guidão mais largo e aí eu tava me acostumando. Aí ela vai eu pelo corredor achando que eu vou passar, né? Sabe aquele eu vou passar, né? Que dá? Não deu. Vai que dá, não deu. Inclusive eu bati, né? Logo no comecinho, né? Quando peguei a Himalaia. Bati no retrovisor, amassei a porta do cara, mas o cara, assim, muito gente boa, me segurou pra eu não cair, porque eu fiz assim, né? Aí ele me segurou, eu voltei porque eu não conseguia, né? Moto pesada. Aí eu parei lá na frente, paguei o meu prejuízo, pedi desculpa, mas o cara foi, assim, muito educado, né? Não me xingou, não. Legal, nem Tanto nada. ele quanto você tiveram uma postura correta. Sim. Uma postura... Então aconteceu. E aí eu aprendi que a Himalaia não passa em qualquer lugar. Legal. Em qualquer corredor. Não mesmo. E você, Então, Maria? você, Maria, teve alguma situação assim ou não? De parar para pedir desculpa, assim, eu não lembro agora de Olha, gente, eu tô... acontecido. A não sei esse tipo de coisa no trânsito, você faz uma besteira e desculpa. Mas isso é importante. A humildade, a humildade pro ser humano tem que ter, né? A gente ser humildade não vai em lugar nenhum, né? Aconteceu um acidente comigo semana passada, né? Mas não foi de moto, não. Infelizmente, eu tenho uma amiga de infância, que ela conhece minha família, e eu conheço a família dela, e ela fez uma cirurgia
né? De quadril e tal. E eu cheguei no lugar, ela tava lá, né, Sheila? Ela tava lá e tal. E aí o pessoal tava zoando e tal, ela, né? E aí eu fiz uma brincadeira que eu me arrependo. Eu chamei ela de ponto e vírgula. Mas na minha mente, na hora... Sabe o que era o ponto e vírgula? É que ela teve um ponto e um vírgula na vida dela, que foi a cirurgia. Só que aí depois caiu a ficha. Depois ela ficou muito magoada, né? E eu estou aqui hoje para pedir desculpa pra você, viu, Sheila? Ó, você mora no coração do gordo, viu? Então, assim, a gente precisa ter essa humildade, né? Como eu falei pra ele nas redes sociais, a gente vai fazer merda a vida toda, né? Só que o mais importante é a gente ter humildade, né? E esse quadro que eu falei pro Tito, nós vamos fazer uma pergunta dessa agora no quadro do Pod Gordocast. Um beijo e um abraço do gordo. Vamos soltar aí o anúncio que nós temos aí da Barbearia Trento, o nosso amigo Edson. Pausa, barba. Tô pensando nesse... Voltando. Voltamos aqui, depois desse vídeo da Barbearia Trento, o nosso irmão Edson, que inclusive é do Dino, né, dinossauro que teve aqui, que fica lá na Pauliceia, corta um cabelo e faz uma barba de homem masculino, olha, cuida de mim, cuida do Tite. Quem quiser ir lá na Pauliceia, pega o endereço comigo, ou senão joga no Google, né? Barbearia Trento, não precisa nem passar aqui, né? O cara é um dos melhores de São Bernardo, ok? Vamos voltar aqui com as meninas. E gostaríamos de saber se teve agora uns alquê aí com que vocês comeram na estrada. Deu ruim? Alguma vez que vocês tiveram... que a gente falou de bebida. Agora, e de comida? Vocês foram a algum rolê que deu ruim? Viraram rainha? Como é que foi? Conta. Posso começar? Conta. Assim, eu já não como, né? Teve uma viagem que durou 8 dias, eu consegui comer comida 3 vezes na estrada. Não. Porque não tinha comida, era pandemia, bandeira preta, então nem comi. Aí, nessa viagem, eu aprendi que na estrada você come bolo e café. Acabou. Mais nada. Só isso que vai ter. Você consegue sobreviver. Mas nesse dia você comeu, deu ruim? Não, esta vez não. Porque eu aprendi que é só bolo e café. Mas a vez que deu ruim aconteceu o quê? Dor de estômago com coxinha várias vezes. Adoro um trash food. Adorava. Mas tem que parar, mas passar mal lá não, né? Mas dor de estômago em viagem, não. Aconteceu. E você, Mary? Assim, não tive meu momento rainha nessas viagens. Uma vez que a gente ia passear, eu tive um momento rainha antes, eu tive que abortar a missão porque não ia dar certo. Mas não foi lá no rolê comendo alguma coisa? Não foi. E você sabe uma coisa que eu acho que é uma dica bem legal também? Que nem eu e o Edu, a gente, dependendo do lugar que vai, a gente já leva o lanchinho. Coloca numa térmica, uma comida boa. Porque, querendo ou não, você bem alimentado, bem hidratado, você aguenta ir muito mais longe. Entendi. Né? Então, isso daí eu acho que é Uma bem dica, legal. Né? Bem legal. É. Uma amiga de Rondônia, ela saiu de Porto Velho, ela estava indo para algum lugar no Amazonas, não lembro. Ela pegou uma intoxicação alimentar, acabou com a viagem dela. Sim, A é Rosângela. isso. Acabou. De besteira.
Eu não tive, não, o meu momento rainha. Mas eu já comi muita coisa ruim, viu, na estrada. Porque a gente come o que tem, né? Às vezes. Né? Mas eu aprendi a ver o que tem. O que compõe, de repente, aquela comida, sabe? O que compõe aquele salgado. O que tem ali. Né? E Coca-Cola, né? Coca-Cola... Desentope tudo, né? E esteriliza, né? Dicas do Titi. Coca-Cola. Coisas boas pra você levar na viagem longa. Barrinha de cereais. Amêndoas, passas. Não precisa. A barrinha de cereais, que é o mais importante, que você se alimenta. Isotônico. Agora, se você não levar isso, parou, como você falou, bolo Com café. e café ou pão de queijo, que é seco, não é uma coisa que vai te... Olha a dica aí, ó. Forma Legal, uma legal. argamassa boa. Isso, entendeu? Legal. E vocês, assim, como um grupo, né? Como suporte, aconteceu alguma situação que uniram mais vocês ainda? Uma situação, uma calamidade? A pandemia foi uma calamidade, né? Pode contar um pouquinho o que aconteceu na pandemia ou uma ocasião que vocês ficaram mais unidos. Que foi aquela ocasião que falou, nossa, agora ninguém anda mais de moto, cada um vai pro seu canto. Mas, na verdade, foi a situação que vocês amarraram e ficaram mais juntas. Pandemia, o grupo virou não um grupo só para andar de moto, né? Ele acabou virando um grupo de apoio, porque muitas mulheres estavam ali sozinhas. Então usava a conversa no WhatsApp para se falar de tudo, para se falar de família, para falar de... Uma válvula de escape. Era uma válvula de escape, porque no começo nem andar de moto, né? A gente tinha medo de sair de moto, vai que dá alguma coisa, você se acidenta, como é que faz? Então, nem poder andar de moto, algumas estavam tendo. Então, o grupo éramos poucas ainda, né? Em 2020. Mas tinha muito esse apoio, essa ajuda. As poucas eram muitas, na verdade, né? Exato, Então, e eu acho, Marli, também que os encontros que temos, né? Sim. Não são muitos, né? Mas os poucos encontros que temos, as mulheres fazem o possível para ir. Não dá para ir pilotando, vai na garupa de alguém, vai de carro, não importa. Teve uma amiga que me convidou agora para Sorocaba, né? Que teve agora em Sorocaba, né? Sim. A galega do Caça Cachaça, não sei se vocês viram lá, ela me convidou para ir lá. E ela conhece alguma de vocês, que na verdade foi ela que indicou vocês. Semana passada... Um abraço aí, meu. O Sino Guardião, como elas disseram, tem que ser ganhado. Semana passada a gente fez um evento em Sorocaba. Então, por exemplo... Se a Laurinha não tivesse ninguém para dar o sino para ela, eu também não. Então a gente comprou, as meninas compraram e uma deu para outra. A gente fez um amigo secreto que todas iriam ganhar o sino guardião. Aí você não precisa depender de, sei lá, você quer o sino, você vai ganhar, você vai ter uma amiga ali que vai te dar. Foi em Sorocaba uns dias atrás. Foi um evento bem legal. Esses encontros aproximam muito, sabe? Já Fica com gostinho mais, de quero mais. Entendi. Bom, como vocês são da regional daqui de São Paulo, existe algum ponto de encontro onde vocês se encontram semanalmente ou mensalmente? Não. Principalmente São Paulo. São Paulo tem muita mulher no grupo que pertence a motoclubes, motogrupos, então elas têm essa obrigação de sair aos finais de semana com os seus grupos. Então, aqui em São Paulo, cidade, não dá para falar que a gente tem passeio sempre. Então, a gente vê os passeios das regiões do pessoal de Campinas, pessoal de Sorocaba, e vamos encontrar com ela. As poucas meninas que não têm esses compromissos nos seus motogrupos, motoclubes. Sim. E quando vocês fazem essa ação filantrópica, o que vocês fazem? Vocês fazem uma festa com banda, dão alimento, como os motoclubes fazem aí, ou como que organizam? 1 quilo de alimento. Depende da ação social, da ação que a gente está fazendo. Então, tem ações que a gente vai pedir aquilo. Eu quero, esse é absorvente, é produtos de higiene, é ração, é areia. Você pode levar na sua moto, ou se você achar pesado, não der, você faz o Pix para tal pessoa que nós vamos comprar todos e vamos distribuir. Essas ações podem ser independente de um evento ou não, ou se é um evento, pode ser num passeio que vai sair de uma concessionária, então vai ter um café da manhã e vamos almoçar em outro lugar, ou um evento que
viagens, né? Então, quando os encontros nacionais, a gente tem um evento durante o dia, tem um evento à tarde, tem um evento Geralmente à noite. tem música, banda, Sempre, tal. isso, aí tem, porque a gente sempre vai para um restaurante, para um bar, que vai ter uma banda ao vivo. Entendi. É assim, nós não fazemos porque nós não temos sede, nós não temos nada disso. Entendi, Então, a gente entendi. vai até o lugar de algum parceiro. Agora uma pergunta. Motoclube, motogrupos, eles têm uma mensalidade para ajudar? Não nas temos custas, mensalidade. Vocês não tem mensalidade? Zero. Não tem nada? Não, nada. Juntou, racha, deu tanto para cada um e acabou. A gente faz algumas ações, às vezes a gente vai fazer um evento, precisa de dinheiro. A gente procura apoiadores, patrocinadores. Se o dinheiro dos apoiadores, patrocinadores não deu, a gente faz uma rifa interna nos grupos. Vamos rifar tal item porque precisamos arrecadar tanto para o evento. Aí todo mundo participa, mas não tem mensalidade, não tem... rapidamente. E é muito rápido, né? É. A arrecadação. A união de vocês é muito forte, né? Quando você dá um anúncio, já... A gente tem a lojinha, né? Que a gente vende os produtos. A gente vai ter, no máximo de lucro, por exemplo, numa camiseta, R$5. Que é porque é para guardar esse dinheiro para os eventos, para não cobrar nada de ninguém. Olha, gente, realmente tá sendo um privilégio ficar aqui com vocês, mas como eu costumo dizer, né? Chegando a pé. Aqui é só o início de uma grande história. Porque, inclusive, eu estou montando uns documentários, né? Onde vocês vão participar do documentário por capítulos. E também vai ter outro lançamento aí de um livro, né? O livro do primeiro volume do Pod GordoCast. E é claro que vocês vão estar nesse primeiro volume, né? E eu gostaria que vocês dessem os últimos dizeres aí pro público, pro programa. Fique à vontade, cada uma de vocês. As últimas declarações dentro do Pod GordoCast. Eu primeiramente quero agradecer o convite, né? Somos também privilegiadas por estar aqui, né? Representando o nosso grupo, que a gente tem tanto carinho, né, por ele. Como você falou, nós somos unidas, talvez porque não temos rédeas, né? Nós somos livres dentro do grupo. É o espírito biker. Isso, e somos uma rede de apoio mesmo, não só para andar de moto, mas para, de repente, uma palavra que aquela mulher está precisando ali naquele momento, né? E é isso, mulheres, né, pilotem suas motos, né? Vão pilotar, assim. Eu acho que para descobrir como é essa sensação é só quando ela fizer isso, né? Quando ela pilotar pela primeira vez. Show de bola, aí tá feito o convite, hein? Obrigada pela oportunidade. Nesse último encontro nacional que a gente teve, uma amiga nossa do grupo comentou comigo, né, sobre a questão de algumas de nós sermos inspiração para as outras. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente planta só a semente. E é muito lindo ver as mulheres florescerem e criar novas sementes. Dentro do nosso grupo, a gente tem hoje outras mulheres que se tornaram ícones dentro das suas regiões, criando marca. Então, assim, dá para fazer uma coisa bacana, dá para exercer a liberdade de escolha, dá para ser organizado sem precisar dessas regras. Show de bola. É uma escolha. Marli? Obrigado, né? Claro, por ter nos recebido aqui. E é isso. Mulheres de Rói é assim. Somos múltiplas, somos diversas. Legal, então, legal. quem quiser, só chegar. Titi, quer dar os últimos... Vocês têm algum grito, algum hino, alguma coisa assim? Devia ter, Quando né? vocês se encontram? É uma sugestão. Uma Vamos sugestão. ter. Vamos arrumar um. Vamos Olha, pensar nisso. Para os encontros nacionais, né? Por que não? Por que não? Começa. Eu queria só dizer uma coisa antes. Eu sou o Pod GordoCast. Vocês não têm um grito de guerra, Você mas vamos dar os parabéns pra vocês. Galera. Muito obrigada, muito obrigada. É isso.